dia, pessoal! Eu e o meu grupo, nessa videoaula, vamos explicar a relação de John Locke com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Ele foi um filósofo inglês que ficou conhecido como o pai do liberalismo. John Locke, ele argumentava, na verdade, ele tinha algumas teses também que ele falava sobre, que podemos dizer que eram teses e coisas que ele afirmava, que quando se nasce, ele argumentava que que a mente é uma página nossa mente do ser humano é uma página em branco, que no caso a tabula rasa, que ele sempre dizia. Ele descartava também muito explicações para seguir seus meios, onde ele explicava e tudo. Ele descartava muito explicações que vinham baseadas em coisas da fé, assim, em igreja, em fé especificamente, porque ele acreditava em outras doutrinas. Ele tinha ele sendo considerado um pai do liberalismo, ele tinha um principal representante, ele era, na verdade, um principal representante do Imperialismo Britânico. O Imperialismo Britânico foi uma doutrina que ele acreditava que o ser humano só ia ter experiências conforme o tempo passando. Ele ia preencher aquela tábula rasa, podemos dizer assim, conforme o tempo que ia passando, ele ia adquirindo experiências para a tua vida, que é essa doutrina. Um filósofo iluminista, que pelo fato dele ser um iluminista, ele teve as ideias dele muito valorizadas pelo governo da Inglaterra, e as ideias dele influenciaram muito no crescimento econômico do país e na Revolução Industrial. Ele tinha uma ideia de política liberal, que ele se baseia no liberalismo, que é os direitos naturais do homem, como se fossem os direitos humanos nossos daqui do Brasil, mas na Inglaterra, que trata sobre o direito do homem de ir e vir, a liberdade e tudo mais. E é isso, as ideias dele influenciaram muito para isso. Ele era um cara que ele pensava para frente, ele tinha muitas ideias que ajudou na economia do país na época. John Locke era um grande filósofo e mesmo ele morrendo em 1704, antes da Revolução Francesa, ele deixou salvo nos seus estudos e nas suas teorias muitas ideias que foram aproveitadas após a sua morte. No caso, ele faleceu finalzinho do século XVII, e a Revolução Francesa começou no meio do século XVIII. E essa tese que ele deixou escrito e que ele defendia, dizia o seguinte, que o governo criado pelo direito à vida, liberdade e propriedade, as ideias apoiadas e valorizadas pelo governo. E essas ideias é que ajudaram na Revolução Francesa para a renovação do país. Exato. Ele começou a exercer a influência iluminista na América. Uma delas foi as ideias modernas dele, reformadoras das luzes. Neste trabalho, tiramos a conclusão de como o iluminista John Locke foi bastante importante para o crescimento econômico e financeiro do Estado e do governo. Ele colocava a razão como a melhor forma de conquistar a emancipação, liberdade e autonomia. Foi assim que ele ficou bem conhecido na história. Graças a ele, a economia cresceu e todos começaram a ter um pensamento político liberal.